Oi, é que tá baixinho, eu quase que não ouvi você. Mas vocês estão ouvindo, né? Então tá bom. A gente vai começar, então, vamos orar? Estamos. Amém. Vamos orar, então. Querido Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo dia que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade de estarmos reunidos novamente para estudarmos, Pai querido, mais um pouco acerca deste assunto tão relevante, tão importante, que é a nova aliança. Que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor nos traga capacitação, que o Senhor continue nos sustentando e dando-nos sabedoria, graça e fortalecimento espiritual. Nós te agradecemos imensamente, e a Deus, que todas as famílias sejam edificadas, fortalecidas, acrescentadas em fé e que o Senhor nos use poderosamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? A gente, só dando uma pincelada, semana passada nós falamos sobre o que é uma aliança, compreendendo uma aliança, que é a diferença, que é diferente de um contrato, a diferença de contrato e aliança. Aliança é inquebrável, aliança, uma parte sempre sustenta essa aliança, né? Mesmo que a outra quebre, porque ela é inquebrável. A diferença entre contrato e aliança, né? Nós falamos. Jesus é a nossa aliança, e falamos também sobre nova aliança, uma pincelada sobre a nova aliança. Falamos do mistério que é a nova aliança. Mistério revelado para nós nesse tempo, que é a palavra que o próprio Cristo falou que era um mistério que estava escondida, né? Que Paulo também fala bastante no livro de Efésios sobre isso, e que isso está à nossa disposição. É uma joia, é uma preciosidade e que a gente precisa encontrá-la, né? E nessa pandemia a gente tem ouvido bastante coisa e isso a gente temos lido e temos entendido um pouquinho desse assunto e a gente quer compartilhar com vocês sobre isso. Então, para a gente falar da nova aliança, a gente vai falar um pouquinho sobre a velha aliança, né? Nós comentamos a semana passada, a primeira aliança foi a aliança adâmica, que foi com Adão, né? Mas infelizmente todas as alianças elas se perderam, se quebraram, né? Com exceção, por exemplo, da aliança com Abraão, que não, né? Porque tem um significado tremendo. A pastora falou sobre isso, depois ela dá uma pincelada, ela vai continuar falando. A aliança abraâmica, depois teve a aliança com Noé, né? Depois a aliança mosaica, ou a aliança com Moisés é a velha aliança, né? Depois teve a aliança com Davi, enfim, e a nova aliança. E essa nova aliança veio a partir de Cristo, né? Uma aliança de Deus com Jesus Cristo, que é inquebrável, e a gente tem falado sobre isso. Mas vamos entender um pouco da velha aliança para a gente saber diferenciar e compartilhar um pouquinho das coisas para que a gente entenda, né? A velha aliança, ela foi dada, ela foi feita com o povo que Deus escolheu, que foi o povo de Israel, né? Então, ele deu leis, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, e para que a gente possa entender e discernir essas alianças. Então, a aliança é um compromisso inquebrável, né? Toda aliança é inquebrável. E, como a pastora falou, aquilo que a gente tem de mais
mais consistente e próximo no dia a dia nosso é a aliança de casamento, né? Que tem os momentos difíceis, momentos bons, tem todo quanto é tipo de coisa, mas ela é inquebrável, né? Porque ela é feita com o Senhor e nós tomamos posse dela pela fé. Então, a aliança é um compromisso inabalável, é a maneira com que Deus se liga a nós. Então, Ele nos escolheu e nós nos apossamos disso pela fé da aliança. Ela mostra como Deus nos trata e se relaciona conosco e como devemos nos relacionar com Ele. Então, são as bases, né? A falta de entendimento das alianças, principalmente da nova aliança, tem levado os cristãos a se relacionarem com Deus baseados na velha aliança. A verdade é que, como toda a nossa base de fé, e a gente vem carregado de muita religiosidade, e a maioria das igrejas, elas também, existe essa mistura com todos nós, né? Todas as pessoas, tem essa mistura da velha com a nova aliança. O próprio Cristo viveu na velha aliança, porque a nova aliança só começou quando ele morreu, né? Como diz o escritor aos Hebreus, não existe herança com o dono do testamento vivo, né? Só depois que ele morre que pode ser aberto e feito esse testamento. Então, quais foram as duas partes que firmaram a velha aliança? Então, a velha aliança é chamada de aliança de Moisés, porque foi firmada com o povo de Israel, né? O povo de Israel. Então, Moisés foi quem? Moisés foi o mediador. Através dele é que se estabeleceu a aliança. Quando ele recebeu ali no Sinai, né, toda a base, todas as leis, que hoje é uma regra universal, né? As leis, elas regem todos, mas que na nova aliança elas são bases, mas nós as observamos por amor e não por lei, né? Isso é uma questão relevante. Um mediador é alguém que fica diante das duas partes e as une, né? E essa aliança foi feita entre Deus e a nação de Israel, que é muito importante entendermos esse fato. Então, foi feito para a nação de Israel, foi feito para o povo que Deus separou, que foi o povo de Israel. Então, Paulo diz lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 4, que porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, quando Paulo veio e estabeleceu a pregação, a nova aliança, começou a falar sobre nova aliança, que foi a base, Deus endureceu o coração dos israelitas, dos judeus, para que os gentios tivessem a oportunidade de conhecê-lo e fez deles um povo só. E tudo aquilo que os judeus carregavam, os israelitas carregavam, de circuncisão, de regras, de tradições, eram religiosidades que na nova aliança foram abolidas. Isso é uma coisa que, como essa questão do meritório é tão forte, né? A gente acha que tem que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Então é muito difícil você falar, não, olha, é de graça, é tua. Agora, então, você obedece, você faz porque por gratidão a Deus, por amor, por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. E não porque você tem que fazer aquilo. Mas a base da velha aliança era a lei. E toda a lei, né? Isso só acabou como eu já falei, com a morte de Cristo. Então, os religiosos sempre estabeleceram. E outra coisa, a base da velha aliança sempre são 10 mandamentos e mais 603 leis, preceitos, etc. São 613
no total, né, 603 mais os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles regem o mundo, todo o direito humanitário, né, e os preceitos, e nessas leis, né, nessas 613, estão as leis morais, leis cerimoniais e leis de convivência, né, as regras para se viver. Então, estão estabelecidas lá, principalmente o livro de Levítico, traz todas as regras que eles deveriam seguir na caminhada no deserto, por exemplo, né? Então, foram muitas... A gente tem que discernir o que era lei cerimonial, o que é lei moral, né? Lei moral são princípios. Então, princípios são coisas inquestionáveis. Os princípios são inabaláveis, são inegociáveis. Então, os 10 mandamentos são princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. Foi dado ao povo de Deus, mas ele é um princípio. Então, você tem que ter base para não viver de qualquer maneira. Você tem um princípio, você tem uma linha um padrão de conduta. E a gente segue isso, e por amor a Deus, por tudo aquilo que Deus faz por nós, esse amor que nos resgatou é a razão de nós obedecermos e fazermos e entendermos que isso não é religiosidade. Isso é o que? É amor, é gratidão, né? Gratidão por alguém que morreu por nós e nos religou a Deus, né? Quando estávamos separados. Outra coisa, a velha aliança, a lei que era a regra que era dada era a seguinte: era olho por olho e dente por dente. Então, você fazia qualquer mal, qualquer erro, você pagava com o próprio erro. Se machucasse alguém, mas ferisse o olho de alguém, alguém ia ferir o teu olho. Era assim, não era a tua mão, era o teu olho. Era a mesma coisa. Você machucou a mão de alguém, alguém vai machucar a tua mão. A lei estabelecia isso. Então, essa era a regra da lei, né? Que na nova aliança não existe mais. Isso terminou em Cristo, né? Gálatas 1, de 6 a 9, eu quero ler com vocês aqui alguns textos. Diz assim: Paulo falando aos irmãos da Galácia, diz assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, eles estavam... Onde você estava? Gálatas 1, a partir do 6. Na verdade, não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Ou seja, ele estava aqui, ele estava estabelecendo a nova aliança, a bênção, a fé, né? A aliança pela fé, mas existia infiltração, a carga muito grande dos judeus com respeito à lei. Então, é isso que ele está tratando de uma forma mais forte aqui com as pessoas que ele está pregando, ele está ministrando ali. No capítulo 5, do versículo 2 ao 4, ele diz assim: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá. E essa palavra é uma palavra bastante forte que Paulo escreve ali. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Ou seja, os israelitas que estavam junto com os gentios ali, estavam querendo colocar a tradição judaica, que era deles, que era do povo de Israel, não era para os gentios, né? Tanto é que no capítulo 2 de Gálatas, aí tem
tem um quebra-pau aí, uma palavra assim, um confronto forte entre Paulo e Pedro por conta disso, né? Pedro estava convivendo normalmente com os gentios de forma única, mas quando chegaram os israelitas, os judeus, os de Jerusalém, né? Quando Tiago estava no meio. Quando chegaram os judeus tradicionais e tal, mas mesmo já com cristãos, mas carregados da mistura das alianças, né? E tentou colocar o quê? As tradições. Peraí. Aí o Paulo descascou Pedro ali por conta disso, chamou ele de hipócrita, etc. Então, é uma questão disso. É que a gente tem que separar, entender essa questão e não ser religioso, né? Então, essa é a questão. Paulo diz assim, eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Que palavra pesada de Paulo. Ou seja, se você quiser seguir a tradição, você é obrigado a obedecer toda a lei. Ainda hoje. E aí você cai da graça, porque o que é graça? Graça é favor imerecido. Então a gente erra, mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica. Isso não vai tirar. Nós que confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nada vai nos impedir de ter a vida eterna, né? O que a gente tem falado é o seguinte: obras, obediência, zelo, isso vai remeter a meritocracia, vamos dizer assim, ela diz respeito a galardão, mas não a salvação. Então, salvação é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, você crê, você tem direito à vida eterna, à salvação. Essa é a graça de Cristo, essa é a nova aliança, e nós nos apoderamos dela pela fé. Mas, enfim, aí depois a pastora vai falar um pouco mais. A velha aliança, ela foi, a pastora falou semana passada, está registrado lá em Êxodo capítulo 24, do versículo 1 ao 8, tem toda a situação da velha aliança, que eles colocaram os animais, né? E o Moisés desceu, disse para eles tudo o que o Deus queria que fizesse, eles se comprometerem em obedecer, tudo que o Senhor Deus falou, nós obedeceremos. E o sangue que foi derramado dos animais foi aspergido sobre as pessoas. Isso está lá em Êxodo capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8. Então, eles se comprometeram, mas infelizmente não obedeceram, erraram, né? Erraram não obedecendo o Senhor, não obedecendo as leis, principalmente a questão da idolatria, né? Que é a razão principal aí. Então, a base da velha aliança, agora, que depois eu quero passar a palavra para a Rosângela. Quero fazer. Então, a base da velha aliança. A base da velha aliança era a lei de Moisés, essa lei consistia nos 10 mandamentos e mais 603 leis, somando um total de 613. Isso os judeus têm aquele tzitzi, né? Que eles penduram aqui, tem para dizer que tem 600, né? O próprio talit, eles dizem que tem 613 fios daqueles, 613 fios que representam 613. Dizem também a fruta que representa essa lei, essa aliança com Israel, é a romã, porque dizem que a romã, dentro da romã tem 613 grãozinhos. Então, a romã pode ver que é uma fruta forte que eles falam e trabalham em cima disso.
Então, são 613 leis que deveriam obedecer como base dessa aliança. Essas leis eram divididas em morais, cerimoniais e civis, como nós já falamos aqui, e regiam todos os aspectos da vida. Então, elas direcionavam, era o padrão. Elas definiam como eles precisavam se relacionar com Deus, como interagir com uns com os outros, e o que era permitido e o que não era permitido comer, o que vestir, o que não vestir, etc. Então, tudo estava estabelecido nas leis. O problema não era a lei, mas o povo. Eles eram teimosos, recusavam-se a obedecer a Deus, rebelavam-se constantemente contra ele e seguiam os desejos do seu coração. Então, esse é o ser humano, sempre foi desse jeito, né? Paulo nos diz em 1 Timóteo que a lei, na verdade, é boa quando é usada de forma certa, né? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10, diz assim: sabemos, todavia, que a lei é boa. A lei é boa, ela é o norte, é ela que rege. Se alguém a usa de forma adequada. Olha o que Paulo está falando. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, porque os justos não precisam, já obedecem, já seguem, não, né? Mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexual, os homossexuais em geral, para sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos, enfim, para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Então, a lei existe para quem, só para identificar quem é. Para o pecador. Para o pecador, para quem erra. Esse povo aí é tudo pecador. Então, é tudo antes de Jesus, né? Exatamente. Então, em Cristo, você sabe isso. A palavra diz que Deus colocou no nosso coração, né? Ele diz que não precisa. Nós que, quando aceitamos Jesus, aquilo entra de uma forma tão grande pelo Espírito Santo na nossa vida, de que a gente. Isso já está gravado no coração. É uma transformação do coração. No Salmo 89, eu quero ler para vocês, porque foi muito interessante. É muito interessante esse salmo. Diz assim, do 28 ao 34. Diz assim: manterei meu amor leal por ele para sempre, e minha aliança com ele jamais se quebrará. Para sempre estabelecerei sua descendência e seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem minha lei e não mais desejarem seguir meus mandamentos, se violarem minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, virei sobre eles com a vara da aflição e castigarei seu pecado e sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele meu amor benevolente, jamais lhe negarei minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Então, essa aliança, ou seja, a palavra de Deus diz: tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, os erros que a gente comete, nós as colhemos como fruto daquilo que foi feito. Entendeu? Então, mas o amor de Deus por nós jamais se quebra. Por quê? Porque Deus fez com Jesus essa nova aliança, a partir da sua morte. E nós pela fé, tomamos posse disso, né? Então, essa era a velha aliança, para a gente entender um pouquinho, e agora a Rosângela vai dar continuidade aí nesse estudo. A semana passada, eu já falei sobre a aliança de Abraão, né? Toquei um pouco, mas hoje nós vamos ver ela um pouco mais
mais detalhada. A gente precisa entender. Isso que ele está falando sobre a velha aliança é a aliança de Moisés. Toda essa velha aliança de Moisés está registrado. Por isso tem a grande confusão no meio da igreja, por isso que a igreja confunde muito, porque está registrado isso aí. A aliança de Abraão foi a primeira aliança forte que Deus fez, né? E é a aliança que aponta para Cristo. Tanto é que na cruz, essa aliança de Abraão, ela foi ratificada. E vamos lá, para entender melhor. Em Gênesis 15, Deus fala o seguinte: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e assustadoras. Com a chegada da noite veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Já falei disso a semana passada. Então, Abraão, ele adormeceu. Bem nessa hora, veio densas trevas e ele adormeceu. Quando ele acordou, a aliança já havia sido feita, porque a aliança era passar no meio dos animais. E passou no meio dos animais, então, o braseiro e a tocha. O braseiro e a tocha, dois elementos. O braseiro representa Deus e a tocha representa Jesus. Então, quem fez a aliança? Quem foi que fez a aliança? Deus e Jesus. Abraão estava dormindo, Abraão não participou dessa aliança, porque ele estava dormindo. Quando ele acordou, eles já haviam passado no meio dos animais. Então, essa aliança que aponta para a aliança, para a nova aliança em Cristo, foi feita entre Deus e Jesus. Como é que Abraão entra nessa história? Abraão, depois que acordou, ele, pela fé, porque ele creu que havia sido feita uma aliança entre Deus e Jesus ali, apesar dele só conhecer Deus ali, né? Ele não sabia da existência de Jesus, mas ele viu os dois elementos passarem. E quando ele creu, essa aliança se estendeu a ele, ou seja, ele entrou na aliança pela fé. E em Gálatas diz que nós somos filhos de Abraão, e nós somos mesmo. Por isso nós entramos na aliança pela fé. Então, um braseiro que solta fumaça representa Deus. A tocha representa Jesus. O braseiro que soltava fumaça representa Deus, tá? E isso faz a nova aliança ser tão garantida, pois ela foi ratificada entre Deus e seu Filho Jesus. O Roberto explicou muito bem a semana passada sobre o que é uma aliança. Então, uma aliança são duas partes e cada qual tem a sua parte na aliança. E uma aliança não pode ser quebrada. A questão da velha aliança foi feita no Sinai com os homens, ela é frágil porque ela foi feita com os judeus, ela foi feita com a nação de Israel, no pé do Sinai, quando ele aspergiu o sangue, tudo e tal. E o que aconteceu com essa aliança do Sinai? Ela é frágil porque ela foi feita com o homem. E o homem, ele não cumpriu a parte dele. Ok? Então, essa aliança, ela é frágil porque o homem não cumpre. Já a nova aliança, que é uma extensão da aliança feita com Abraão, ela foi ratificada na cruz, as duas partes, Deus e Jesus.
Só que nós sempre aprendemos na igreja, né, que essa aliança, a nova aliança, ela foi feita entre Jesus e a igreja. Se tivesse sido feita com a igreja, nós estaríamos fritos, porque a igreja é feita de homens e homens falham. Não é? Homens falham. Quantas vezes eu já falhei? Quantas vezes você já falhou? Então nós somos falhos, nós não teríamos condições de cumprir, assim como o povo de Israel não teve condições de cumprir. Mas o mistério que os evangelhos citam é justamente esse mistério da nova aliança ser entre Deus e seu Filho Jesus. Assim como foi feito lá com Abraão. Abraão entrou nessa aliança pela fé. Nós entramos nessa aliança pela fé. Nós temos que olhar para a cruz e crer que Deus fez ali uma nova aliança em Cristo. E quando Cristo completou essa aliança, isso está em João 19:30, quando Cristo diz, está consumado. Ali encerrou o que Cristo veio fazer na terra, foi cumprir a antiga aliança e dar início à nova. Mas ele só dá início quando ele morre. Quando ele diz está consumado. Porque até ali Cristo viveu na antiga aliança que foi para cumprir. Ele cumpriu todas as regras da antiga aliança. Ele cumpriu quando nasceu, ele foi circuncidado. Ele cumpriu nos estudos dele. Ele fez bar mitzvah. Quando ele é apresentado lá no templo, aquilo lá é uma espécie de bar mitzvah por causa da idade, quando ele fica lá no templo entre os doutores da lei. Então, Cristo cumpriu todos os rituais, toda a antiga aliança, para poder encerrar. Então, muitas coisas que Cristo, quando ele é confrontado pelos judeus durante seu ministério, ele fala, inclusive, da antiga aliança. E tudo isso nós temos que identificar no ministério de Cristo. Então, Cristo consumou toda a sua obra, tudo foi consumado na cruz. E na cruz iniciou, então, aquilo que foi falado no livro de Jeremias, a nova aliança. Então, ela começa na cruz. Em Êxodo 13:21, está escrito assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, lembra lá no deserto? Numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então, nós vamos ver a coluna de fogo, que significa um braseiro que solta fumaça. É um dos significados originais de braseiro, é fornalha. Então, de dia, a coluna, aliás, à noite, né? De dia, a coluna, e à noite, a coluna de fogo. Então, é um dos significados. A fornalha, o braseiro, que soltava fumaça, ela representa Deus. É o mesmo elemento que estava com eles no deserto, foi o mesmo elemento que passou entre as partes dos animais com Abraão. E isso é maravilhoso, gente, enxergar isso. A tocha de fogo que representa Jesus, então, é um braseiro. O braseiro, a coluna de fogo, que iluminava eles à noite. A tocha de fogo representa Jesus.
O que podemos facilmente ver a partir das pistas que o próprio Jesus dá em João 1,9, ele diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Essas palavras estão em João 8,12. Saíram da boca do próprio Jesus, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nestes 2 versículos, nós vemos que Jesus é a luz. O original grego, a partir dessas passagens bíblicas, nós vamos descobrir que o significado da luz é tocha, no grego. Então, o braseiro representa Deus e a tocha representa Jesus, que quer dizer luz. Então, essa imagem, né, esses 2 elementos sempre estiveram com eles. Então, nós vamos vendo aí, é uma espécie de quebra-cabeça, porque esse mistério da nova aliança, nós temos que descobrir. Nós temos que achar e ter a iluminação e ter a revelação disso na própria palavra. No Evangelho de João, Jesus confrontou os judeus dizendo: vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda nem tens 50 anos e já viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus esquivou-se, passando por entre eles, saiu do templo. Então, o que deixou aqui os judeus furiosos? O que deixou eles furiosos aqui é que Jesus, ele falou assim: Abraão viu o meu dia, mas eles falaram assim: você não tem nem 50 anos, você falou que você viu Abraão, que você viu o Abraão. Na verdade, não foi. Jesus falou: Abraão viu os meus dias. Isso é tremendo porque lá em Gênesis, na história de Abraão, não tem Jesus identificado, né? Mas Jesus diz que Abraão viu. Então, naquele momento, Abraão viu o quê? Ele viu a nova aliança. Ele viu o que Cristo faria. Abraão enxergou esse tempo de Jesus, esse tempo que ele iria viver ali. Então, isso deixou os judeus enfurecidos ali. Porque Abraão viu e se regozijou no dia do Senhor. Então, às vezes a gente lê lá, e eu já ouvi muitas explicações de que foi que Jesus usou o eu sou. Com certeza, quando Jesus falou o eu sou ali, ele deve ter falado, e falou mesmo, o nome dele em hebraico, em que os judeus não repetiam, né, por causa do mandamento. E ali deve ter causado uma estranheza muito grande. Mas, enfim, quando Jesus disse que Abraão se regozijou ver o seu dia, ele estava se referindo ao evento da ratificação da aliança de sangue relatada em Gênesis 15. Então, Abraão foi remetido pela revelação na cruz e ele viu esse momento maravilhoso de Cristo. Em Gálatas 3:8, diz assim: deixa eu tocar em outro assunto também. Abraão não era judeu. Quando é que passou a existir os judeus?
A partir de quando? A partir de Jacó. Quando ele e a sua parentela toda, os seus filhos, que era uma turma bem grandinha, foram para o Egito. Ali deixou de ser um clã e passou a ser um povo. E ali eles cresceram muito, né? Em Gálatas 3:8, a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, olha que interessante, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, em Abraão, nós somos abençoados, ou seja, nós gentios. Claro, nós somos gentios, não somos judeus. Todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Porque nós vamos entrar nessa aliança da mesma forma como Abraão entrou na aliança. Abraão entrou pela fé. E como é que nós entramos nessa aliança? Pela fé. E nós somos descendentes de Abraão, os não-judeus, né? Nós somos todas as nações da terra, nós somos da terra. Nós fazemos parte de todas as nações, né? Os gentios. Nós sabemos que todas as nações da terra não entraram na aliança seguindo Abraão, mas seguindo Cristo. Olha, na nova aliança. Isso foi anunciado a Abraão. Todas as nações da terra serão abençoadas em ti, Abraão. Mas as nações da terra entraram na aliança, seguindo quem? Seguindo a Cristo. Ok? Uma vez que a aliança abraâmica foi feita entre duas partes, que andaram entre as metades dos animais, ou seja, Deus e Jesus, a nova aliança foi feita entre Deus e Jesus. Esse é o mistério revelado. E essa é a coisa mais tremenda que pode haver. Porque a aliança mosaica, ou a antiga aliança, ela foi falha justamente porque ela foi feita com o homem. E essa aliança, a nova aliança, ela foi ratificada com Cristo. E nós entramos nessa aliança. E essa aliança, ela tem segredos maravilhosos, ela tem novas regras. Ela tem um novo modo de vida. Ela não tem mais as regras da antiga aliança. Amém? Por isso que em Hebreus está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque nós entramos nessa aliança pela fé. E é uma aliança de fé. É uma aliança de fé. Gálatas 3,16 diz: desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muito, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, todas as promessas que foram feitas daquela aliança de Deus e Jesus. As promessas foram feitas a Abraão, que entrou pela fé, e ao seu descendente Jesus. Então, essa a nova aliança ratificada, Cristo carrega consigo toda a promessa que foi feita na primeira aliança. Amém? Isso é tremendo a gente saber disso. O Pai, então, faz aliança com seu Filho Jesus Cristo e fez suas promessas a ele, como acabamos de ver em Gálatas. Também em Jeremias, eu acho que eu vou falar disso na semana que vem, compreendendo a nova aliança, mas eu vou tocar aqui. Em Jeremias fala que
Deus fez. Deus iria fazer uma nova aliança com Israel. E Jesus é o Israel de Deus. Tem vários textos na Bíblia que provam isso. Inclusive, quando Deus tirou Israel do Egito, ele falou: Faraó está retendo o meu primogênito. E o meu primogênito é Israel. E era Jesus, o primogênito de Deus, que aponta para a nação judaica, mas também aponta para Jesus, porque em outros textos diz que Jesus é o Israel de Deus, é o primogênito de Deus. Amém? Então, semana que vem nós vamos continuar e eu vou falar compreendendo mais dessa nova aliança. Nós vamos entrando. Então, hoje queria deixar bem claro que esse mistério da nova aliança é justamente essa coisa tremenda que Deus fez com Jesus lá. Foi a primeira aliança da fé. E ele apontava e ele ratificou a mesma aliança com Jesus na cruz. Amém? Abraão e Jesus. Oi? Abraão e Jesus. Não, entre Deus e Jesus. Sim. Isso. Jesus e Deus estavam representados lá na aliança com Abraão. Exato. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. E alguma pergunta, Rafa, Dani? Abre o microfone aí para se tiver alguma pergunta. Tem sim. A Dani, a gente até falou, nossa, não sabia que... Não fazia ideia que Abraão não era judeu. Aí a Dani tem uma pergunta aqui. Vem cá, pega aqui. Peraí. Então, pastor, é que a gente estava questionando, né? Abraão não era judeu, que a senhora falou. Mas na época já existia Israel, não existia Israel ainda, né? Passou a ser depois de Jacó, né? Exatamente. Então, e judeu é todas as pessoas de Israel, é isso, né? Isso. Judeu são os israelitas, né? São os israelitas, é a mesma coisa, né? Sim. Então, é por isso que ele não era judeu, porque ainda não existia Israel. Não, isso, não né? tinha. A nação de Israel só veio a existir como nação depois que eles saíram do Egito. Eles saíram os milhões de pessoas de lá. Quando Jacó foi para Israel, ele foi com a família, para o Egito, aliás. Jacó foi para o Egito, ele foi com a família dele. Era um clã. Era um clã, entendeu? Era uma família. Ainda não existia Israel, né? Não. Por isso que ele não era judeu, né? Exatamente. Era... Só foi... Então, ele era... ele era... Muito pelo contrário, a família, era uma nação... Abraão era idólatra. Eles eram idólatras, né? Ele era ímpio. O que eu Deus... entendo é que Deus separou ele para criar uma nação, né? Ele separou Abraão para falar assim, agora, a partir de agora, você vai ser meu, e de você eu vou criar uma nação que vai ser minha. Isso mesmo. E uma nação para trazer quem? Para trazer Jesus. As regras vieram com Moisés porque Deus queria uma nação como eles eram. Então, Deus colocou as regras. Então, eles têm até hoje linguagem diferente, forma de pensar diferente. Eles têm até hoje, entendeu? A mentalidade hebraica é completamente diferente da nossa mentalidade, que nós temos uma mentalidade grega. Para nós, às vezes, é até difícil de entender como um judeu pensa, porque nós pensamos completamente diferente. Então, deixa eu fazer uma pergunta.
A mentalidade de Jesus é uma mentalidade hebraica. Hebraica. Pô, só que uma mentalidade hebraica não é uma mentalidade cristã, atual. Bonitinho, pequenininho. Não entendi, fala de novo. Não, Só que uma mentalidade hebraica atual não é uma mentalidade cristã. Não. É uma mentalidade baseada no você faz e você é abençoado, você erra e você é amaldiçoado, que é a base da velha aliança. Entendeu? Mas mas mentalidade é forma de pensamento. Sim. Deixa eu só colocar mais alto aqui, só um minuto. Porque na verdade, a mentalidade ela foi alterando, né? Com Cristo foi alterando, porque antigamente eles eram bárbaros, a mentalidade era bárbara, muita guerra, era tudo por violência, o castigo, etc. Entendeu? Então, os ensinamentos deixados, as leis, o conjunto de regras, tal, foi montando o quê? Um sistema de pensamento hebraico que, com os ensinamentos de Cristo, fortaleceram. Por quê? Porque ele era judeu. Por exemplo, a mentalidade de aliança é uma mentalidade hebraica, entendeu? Certo. Então, para eles, aliança é uma coisa simples, para nós é complicado. Porque a única aliança que a gente conhece é a aliança de casamento. Sim. Ok? O resto para nós é tudo contrato. O Roberto falou bastante disso na primeira aula. A hora que vocês assistirem vai dar para ver. Mas a mentalidade de aliança é uma mentalidade hebraica. Para nós, então, quando você fala de aliança, para nós remete a contrato. Então, para nós, assim, lá em Israel, então, tipo, eles não fazem contrato, eles fazem aliança até hoje. Para eles, aliança é uma coisa normal e comum. Deve ter contrato, porque hoje em dia deve ter, óbvio. Comercialmente é contrato. Certo. Mas para eles, esse assunto de aliança não tem que ter muita explicação. Eles já sabem, eles sabem o que é uma aliança. Nós não. A gente tem que estudar. É que nem a gente que entende que a igreja é igreja, mas o mundo entende que a igreja é uma empresa. Mais ou menos isso. E por isso que o judeu hoje leva a lei de uma forma tão séria. Por quê? Porque tá na aliança. É uma aliança, por isso que a aliança é inquebrável. Exatamente. Por isso que isso é tão forte na nação de Israel. Exato. Entendeu? Foi feita uma aliança lá no Sinai, foi feita uma aliança com a nação de Israel. Por isso os judeus ortodoxos, que são os religiosos, eles levam isso ali, a fé e fogo. Entendeu? Entendi. Porque para eles foi uma aliança. Entendi. Agora ficou claro. Aliança não se quebra. Aliança não se quebra. Uma aliança não se quebra. Entendeu? Por isso que eles nascem daquele jeito e vivem a vida inteira daquele jeito. Exato. Contrato você quebra. Então, quando a gente estuda a Nova Aliança e a gente percebe que... Porque a igreja nos ensinou, Rafael, de que a Nova Aliança foi feita entre Jesus e a igreja. Isso foi ensinado. Mas isso é certo ou errado? Isso é errado. Certo. Sim, entendi. Isso é um equívoco. Entendi. E é isso que nós estamos estudando, que a Nova Aliança não foi entre Jesus e a igreja. A Nova Aliança foi entre Deus e Jesus. Nós entramos pela fé. Então, é uma aliança inquebrável, por quê? Porque nenhuma das duas partes, nem Deus, nem Jesus, vão quebrar essa aliança. Certo. Ambos são fiéis. Claro. Ambos são fiéis. Sim, ficou claro. Nenhum dos dois vão quebrar. Então, a gente entra pela fé. E aí, à medida que a gente for estudando,
a gente vai identificar que na cruz, quando a gente entra pela fé, o mistério do místico, porque aí nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Um com Cristo Jesus. Entendeu? Sim. Quando a gente entra nessa... Nós entramos por Cristo. Nós nos fundimos em Cristo e entramos nessa aliança. E aí nós temos todos os direitos. E a nova aliança, ela tem regras diferentes de oração, regras diferentes da questão do perdão. Se você levar pela analogia fiel, né, que é isso, na verdade, né, de que a igreja é a noiva é aliançada com o noivo, né? Com o noivo. Mas a aliança não foi feita com a noiva. Aí não, que está. Sim. Mas assim, eu entendi o que você está falando, que a parte fiel nunca vai quebrar, que Jesus... Exatamente. Se fosse feito conosco, com a igreja, sou eu e você, certamente nós já teríamos perdido essa aliança. Com certeza. A gente já estaria ferrado. Com certeza. Ok? Mas em contrapartida também Deus tem não vou dizer uma aliança, mas talvez, aliás, os judeus talvez levem como uma aliança, mas Deus tem um compromisso muito forte com Israel, né? Sim. Até lá é outra história. Para o fim dos tempos, outra história. Lá é outra história. Como nação, é outra história. E se você olhar Israel, Deus continua abençoando Israel. Sim. Romanos capítulo 11 vai falar sobre isso. Paulo fala sobre isso. Lá é outra história. Lá é o povo dele. É o povo da Bíblia. Os judeus são o povo da Bíblia. São um povo escolhido a dedo, né? Eles são o povo da Bíblia. São os judeus que estão escritos na Bíblia. É o povo que Deus quis que fosse dessa forma, porque Deus colocou regras, leis, para estabelecer eles do jeito que eles eram. Deus colocou todas as festas bíblicas, que não são festas judaicas, são bíblicas, ok? Sim, legal essa... Elas são festas bíblicas. Legal essa clareza, é importante essa clareza. Sim, porque se elas fossem judaicas, elas não serviriam para nós, mas elas são bíblicas. Deus colocou todas essas festas bíblicas e a mente deles funcionava, e funciona, acho que até hoje, pelo menos para os religiosos, em torno de ciclos. Certo. Okay? Ciclos. Certo. As festas bíblicas remetem aos ciclos. Ciclo semanal, mensal e anual. E o diário, né? Tinha o ciclo diário. Era das ofertas. Sim. De manhã e de tarde. E o ciclo das estações semanal, também. Tudo. E Deus é um Deus o nosso Deus é um Deus de ciclo. A nossa vida toda, ela é cíclica. Ela é feita de ciclos. Os ciclos se iniciam, se encerram, ok? Feita de ciclo. Então, essa é uma mentalidade hebraica. E Deus queria que eles fossem assim, então Deus ensinou para que eles fossem exatamente assim. Por quê? Nas festas bíblicas cumpria-se Cristo. Todas as festas bíblicas, elas têm um cumprimento em Cristo. Então, a gente hoje celebra uma festa bíblica porque ela aponta para Cristo. A gente não celebra como ritual. Lá é ritual. Sim. Eles têm ritual. Nós não. Nós enxergamos Cristo em todas as... Né? Eles lá é todas ritual, elas apontam a Cristo. Todas elas apontam para Cristo e todas elas têm um simbolismo que remete a Cristo, a sua vida, a sua morte, a tudo. A tudo, até inclusive a volta dele. Uma das festas, que é Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, ela aponta para a volta de Cristo. Eita, que Jesus vai voltar em Rosh Hashanah, então, hein? Grandes indícios que sim. Grandes indícios que sim. Tem gente que diz... Legal.
Não, é Rosh Hashanah, aponta para a volta de Cristo. Agora é dia 20, agora de que setembro. já é agora, né? Rosh Hashanah dia 20. Só. É. Então, essa festa não foi cumprida ainda. Todas as outras já tiveram seu cumprimento em Cristo. Essa aí não teve. 19 e 20. Que legal. Entendeu? Essa aí não teve seu cumprimento ainda. Então, ela está apontando para a volta de Cristo. A festa, eu ouvi ainda essa semana que o nascimento de Cristo foi em torno do início... Qual que é a primeira festa mesmo? Não, Nissan. Nissan. Páscoa. Não, o início de Nissan. Quando Deus estabelece o início de Nissan, ele fala, e serão para vós outros agora o início. Então, nós temos o início do ano, o ano civil agora, que é Rosh Hashanah. E em março, às vezes abril, né, que é o Nissan. É o início do ano bíblico, março, né? Inicia o ano bíblico, o calendário profético. Certo. Eu ouvi essa semana que foi a época que Jesus nasceu. Bom. E Cristo provavelmente deva ter nascido nessa época de Nissan, quando Deus estabeleceu um novo ciclo de um início, calendário, né? Profético. Eu vi essa semana. Faz sentido porque é início. Sim. Faz sentido. Entendeu? Aí todas as outras festas, né? Aponta para Cristo, teve cumprimento em Cristo. Então a gente não celebra as festas para celebrar uma festa pelo seu valor. É legal um dia. Eu não sei se tá dentro do script desse estudo que você vai fazer, mas seria legal pegar uma aula de festa por festa e elaborar ela inteira, mostrando todos os tópicos que mostra para Cristo como trazer isso bem para perto. A gente já fez bastante disso. Nós já fizemos bastante disso. Legal. Provavelmente. Esse povo que vai embora e volta é fogo, né, meu? Mas é sempre a tempo. Isso é legal. Isso é sempre a tempo. De vez em quando a gente tem que refazer mesmo. Tem que fazer. Legal. Legal. Vamos fazer isso. Valeu. Muito bom, querido. Muito bom. Meus sogros aí. Papai e mamãe. Você aqui acabou de dormir aqui no colo? Acabou de capotar. O outro tá ali, ó. E aí, mamãe, papai. Oi. Tudo bom aí? Fala, pastor. Bem. Tudo certo? Fala, oi, filho. Ixi, E aí, Azar? tô ouvindo nada. Eu tô falando com você, filho. Fala, oi, pastor. Tudo bem aí? Aumenta o som. Tá terminando de comer. Então tá bom. Nós... Obrigado aí. Nós vamos orar primeiro? Vamos então, orar. eu estava falando com o Rafa, é que ele não lembra mais, mas a gente aprendeu sobre todas essas festas e as festas que indicavam a morte de Jesus e a segunda vinda de Jesus lá no Ágape. Mas eu não lembro mesmo. Mas a gente estudou isso também lá no Ágape. Explicou bem, estava bem explicando. Eu não vou responder nada agora. Amém. Amém. Nós vamos orar, tá bom? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, te Pai. agradecemos por esse tempo que o Senhor nos permitiu. Sim, meu Deus. De estarmos meditando na Tua palavra, Louvado meditando seja o acerca Senhor. deste assunto tão importante, Obrigado, tão meu relevante Deus. para a nossa Obrigado. vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Que assim traga seja. esclarecimento, que o Senhor traga, ó Deus, uma visão clara acerca da Tua vontade, Em nome de Jesus. deste mistério que está revelado, Senhor. Amém. Que possamos caminhar e avançar, Senhor Deus, no conhecimento, na graça, Assim na seja. fé, e que o Senhor nos abençoe abundantemente para vivermos a Em dispensação nome de plena do Jesus, Teu Pai. Espírito Santo Amém. nesses dias, Pai. A Que nossa assim oração, que o Senhor seja, abençoe Senhor. todos os lares, todos os nossos amados, todos aqueles Em que estão nome debaixo de da nossa Jesus. cobertura espiritual, sejam sustentados, abençoados, supridos por Ti. É a nossa oração.
fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Um beijão para todos Beijão. vocês. Deus Fiquem abençoe. com Deus. Beijo, Paz. pastor. Beijo. Amém. Tchau. Tchau. Vamos devagar.